Caros amigos, vamos falar sobre perícia de avaliação imobiliária. Vamos começar explicando para que serve essa perícia. Como eu já falei anteriormente, é uma perícia que serve para diversas funções. Por exemplo, em disputas judiciais, entre empresas, entre famílias, apuração de haveres, taxação de impostos pelo governo, ele quer saber quanto tem que taxar de imposto naquele imóvel. Para o seguro, saber quanto vale aquele imóvel para pagar o prêmio ou para poder cobrar o seguro. Para locações, o valor do aluguel, você pode ter que fazer perícias para as ações mais usadas, renovatória e ação revisional. Para comercialização do bem em si, para funções empresariais diversas, um grupo quer adquirir outro grupo que tem vários imóveis, então você tem que saber aquele valor contábil para colocar lá o valor real dos imóveis, né? Não só o valor lançado da contabilidade. Para os espólios, famílias que estão brigando por bens e terrenos e galpões, então tem que saber financiamento imobiliário para você liberar o crédito rural, o crédito de financiamento imobiliário também, e indenizações. Caso haja algum problema em algum imóvel ser indenizado, uma explosão de gás ou um terremoto, vamos dizer assim, o Brasil não tem, mas pode acontecer, tem muito deslizamento de terra e você sabe dizer que aquele imóvel valia tanto para haver uma indenização, né? Então, para isso, existe a perícia de avaliação de bens imóveis, que são urbanos e rurais. Como você se torna um perito para trabalhar nessa área? Você pode ser um engenheiro, seu próprio cargo de engenheiro, e tendo um curso fica melhor de perícia, pós-graduação. Você pode ser um corretor, também com a pós-graduação de perícia e avaliação imobiliárias, e um curso de perícia e avaliação imobiliárias para você tirar o CNAE, que é o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, que quem mantém é o COFES, a Federação de Todos os Sistemas CRESS no Brasil. Então você está cadastrado, você tem que ter a aptidão de fazer a avaliação imobiliária. É uma avaliação mercadológica, já digo, não é uma avaliação de estrutura, a avaliação mercadológica. De estrutura, ela é reservada aos engenheiros e arquitetos. Então, nós podemos trabalhar em 3 frentes, nós podemos ser nomeados pelo juízo, desde que você tenha um cadastro no tribunal. Nós podemos ser assistente das partes, contratados diretamente por a parte que está integrando o processo, que é um acompanhamento daquela perícia e avaliação. E antes do processo judicial, ele ser extrajudicial, as partes podem nos procurar, os advogados, pedindo avaliações daqueles bens. E aí nós vamos produzir os pareceres, que são os PITANs, os pareceres técnicos de avaliação mercadológica. Nós podemos produzir esse material para que se dê base a um advogado ou uma parte entrar em um acordo extrajudicial. E essa é um mercado que tem muito volume de negócio. Toda hora tem pessoas com problemas em ações cíveis nesse patamar de imóveis. É o que mais existe, a briga, e qual bem que o brasileiro mais possui são os imóveis, de todos os tipos. Nós, na perícia, trabalhamos com metodologias que são determinadas pela ABNT. E são utilizadas as normas brasileiras e as NBRs, que regem como você vai montar a sua metodologia e como você vai utilizá-la para fazer os laudos ou os PITANs. Na metodologia para avaliar imóveis urbanos, nós temos um método comparativo direto, que é o mais utilizado. Nós temos um método evolutivo, um método involutivo, um método de capitalização de renda, o método de renda, que são os métodos, esses primeiros são os métodos mais utilizados. Mas também podemos utilizar um método de critério residual, um método de custo e uma conjunção de todos os métodos. Cada método desse são métodos específicos e podem ser utilizados tanto por engenheiros como corretores de imóveis para fazer a avaliação do valor venal do bem. E esses métodos, eles implicam alguns cálculos. Nós mais tarde vamos fazer um vídeo somente dizendo como utilizar essas metodologias, porque elas são complexas, não são metodologias simples, apesar de hoje na praça temos muitos programas que você pode utilizar para fazer. Nós também temos
a metodologia para avaliar imóveis rurais, fazendas, sítios, chácaras, que também detém todos esses problemas, às vezes financiamento, às vezes brigas familiares. Então nós precisamos ter uma metodologia para fazer a avaliação. Só que na rural são só 3. Nós vamos utilizar o comparativo direto, o método de renda e o método involutivo. Ou seja, é mais simples, mas porém são imóveis muito mais criteriosos, a avaliação muito mais complexa, devido a ter imóveis com milhares de alqueires, milhares de hectares. Então é um trabalho muito extenso. Também vamos entrar nessa área depois de um novo capítulo no Expert News explicando como se faz uma perícia rural e como se faz uma perícia urbana.